A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Eu sou o terceiro. Quem que é primeiro? Deus. Então repete comigo. Primeiro, Deus. Segundo, é você. Olha para o teu irmão e fala assim: o segundo é você. E o terceiro, sou eu. Eu vou explicar isso para você nessa noite. Eu quero que você abra comigo, lá em Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 20 ao 28. Segura aberto esse texto bíblico, nós vamos ler em sequência. Primeiro eu quero passar um vídeo para você. Você viu que cada um tem alguma coisa para oferecer. Cada pessoa tem alguma coisa para oferecer. Você no momento é ajudado e em outro momento você ajuda. No momento você é o segundo e no momento você também é o terceiro. Do que a gente está falando hoje. Mateus capítulo 20. Versículo 20 até o 28 diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Essa mulher pediu um favor para Jesus. Perguntou-lhe: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Abre lá em Filipenses também. Filipenses capítulo 2, eu quero ler o versículo 3 até o versículo 8. Diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Feche os seus olhos. Senhor amado, eu quero orar neste momento pelo teu povo, orar, Senhor Deus, colocando esta palavra que vem do Senhor para as nossas vidas, pedindo ao teu Espírito Santo que toque as nossas vidas nessa noite. E Deus amado, faz-nos servos como o Senhor foi servo. Deus, que através dessa palavra o Senhor venha, Deus, que o Senhor venha mover as estruturas da nossa existência, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus é o primeiro, você é o segundo e eu sou o terceiro. Nós somos chamados por Deus para servir. Ninguém é chamado por Deus para ser servido, mas nós somos chamados por Deus para servir. Quem aqui já assistiu aquele filme, O Náufrago? Talvez não essa semana, né? Mas talvez semana passada, umas 2, 3 vezes passou na televisão, né? Que é um filme muito antigo. Esse filme conta a história de um homem
que ele sofre um acidente aéreo, ele fica preso então numa ilha deserta, não tem ninguém, fica ele e uma bola, certo? E ele fica tão doido de ficar sozinho, que ele faz um olhinho na bola, assim, um narizinho, e chama a bola de seu Wilson. Lembra disso? Porque a bola era da marca Wilson, né? Então ele chama lá o seu Wilson. E ali ele conversa com a bola, ele briga com a bola, né? Ele come junto com a bola, fica triste, de repente aquela bola se perde, fica triste de seu Wilson foi embora, né? E ele fica ali naquela paranoia com aquela bola, na verdade, né? Por que isso? Porque o ser humano foi criado com Deus com um desejo dentro dele, que é de se relacionar. Não existe um ser humano que consegue não se relacionar. Não existe um ser humano que não consegue ficar sem conversar, ficar sem ver pessoas. Você pode até ficar um tempo. Você pode até ser uma pessoa que talvez não goste muito de se relacionar. Talvez isso reflete até uma doença emocional que você tem. Talvez um trauma, alguma coisa. Reflete, porque todo ser humano ele se relaciona. Se você não se relaciona saudavelmente, tem alguma coisa. Né? Alguma coisa tem. Se você procurar ajuda, você vai encontrar alguma coisa que está talvez te prejudicando. Ou alguma coisa do passado que te prejudicou. Mas Deus te criou para você se relacionar. Deus criou você com esse desejo de relacionamento. E a gente não tem como imaginar um cristão que não se relaciona. Como vai existir um cristão que não se relaciona? Como existe um cristão que decide viver isolado pro resto da vida, sem ver e sem falar com ninguém? Pode ser qualquer coisa, menos um cristão. Porque como nós vamos servir o outro? Se Jesus pediu para a gente servir, a quem nós vamos servir se a gente não tem quem servir? Você está entendendo? Que é um contraste? Que não tem como a gente ser um cristão se a gente não servir? A gente tem que ter pessoas ao nosso lado. Né? Você não tem como servir ninguém. Não tem como você servir o seu Wilson, que é a bola. Você vai precisar de alguém para você servir. Relacionamentos, Deus criou. E a gente pode falar de relacionamentos em 3 níveis. Primeiro nível, relacionamento com Deus. Esse é o primeiro de todos. Você se relaciona com Deus, você ouve a voz de Deus. Deus fala, Deus direciona, Deus nos mostra o que a gente deve fazer. Deus nos fala através da palavra, Deus usa pessoas para falar com a gente. Um outro nível de relacionamento é o relacionamento com o nosso próximo. Você está ali com a pessoa que está do seu lado, a tua família, os teus amigos de trabalho, os teus amigos de amizade da rua, né? As pessoas que estão do seu lado. É um nível de relacionamento também. E aí você tem um outro nível de relacionamento que é com você mesmo. Você precisa também se amar. Você não deve se considerar um lixo. Você não deve se considerar a pior coisa do mundo. Você pode até ser humilde. Mas nesse ponto tem um limite. Porque Deus habita em você. Então um lixo você não é. Mas Deus, você pode até se sentir, olha, eu em humildade, eu me considero inferior. Mas não no sentido de ser um coitadinho. Mas no sentido de ser um servo. Eu existo para servir o meu próximo e servir a Deus. Todos nós, todos vocês aqui, nós precisamos ser apaixonados por relacionamento. Porque quando nós nos apaixonamos por relacionamentos, nós criamos relacionamentos saudáveis. E aí nós somos usados por Deus para ganhar outras pessoas. Para quem? Para Cristo. Para o reino de Deus. Construir aquilo que é eterno na vida das pessoas. Por quem Jesus se entregou? Por ninguém? Jesus se entregou por pessoas. Jesus, ele serviu as pessoas. Jesus se entregou pela humanidade. E nós, então, devemos seguir o exemplo de Jesus. Porque relacionamento é uma das estruturas do reino de Deus. Relacionamento. Você tem que se relacionar. Você precisa ter pessoas do seu lado. Você tem alguém do seu lado aí que você ama?
Você tem alguém do seu lado aí que mesmo que você não tenha um amor tão grande, mas você pode servir? Pergunta para o seu irmão assim, eu posso te servir em alguma coisa? Deus criou esse relacionamento, né? Não se aproveite, né? Na hora que alguém pergunta para você, você pode me servir? Vai falar assim, pega uma água lá para mim, né? O relacionamento no reino de Deus, Deus criou um exemplo disso, é a família. Deus criou a família. Deus criou o homem e a mulher com um desejo de se unir. Com um desejo de estar junto, de formar uma família. Aí o casal casa, né? E aí logo surge um desejo de quê? Ter um filho para nós nos ocuparmos, né? Para a gente poder educar. Eu me lembro que uma vez, né, eu já contei isso para algumas pessoas, estava compartilhando hoje na escola de líderes, que havia um casal que ele não queria ter filho, fazia 20 anos que estavam casados já, mas de repente a mulher engravidou, tal, foi um acidente, segundo eles. Aconteceu um acidente, e aí, na verdade, essa família estava no mesmo quarto, né, quando a Elisa nasceu. E de repente aquele pai falava assim, todo contente, faceiro, mas o jeito dele falar e dizia, né, nasceu esse bostinha. Né? E eu, meu Deus do céu, a palavra que o cara está dizendo, eu cuido tanto com as palavras, né? Que palavra amaldiçoada do filho, né? Mas a intenção eu acho que era boa, né? Não podia ser ruim. A intenção era boa, ele estava querendo dizer de um bom sentido, mas no começo ele dizia assim, eu não queria ter filho, antes de chegar o neném no quarto, né? Tava eu e ele lá esperando os neném chegar. Eu não queria ter filho, eu acho que nossa vida é tão boa assim, mas depois eu vi eles babando em cima do nenê, né? E eu tenho certeza absoluta, eu nunca mais encontrei ele, mas eu tenho certeza que ele é um pai como outros que seria capaz de dar a vida pelo filho. É ou não é? Você que é pai, você que é mãe, você é capaz de dar a vida pelo teu filho? Claro, não tem nem como... Lógico, é lógico. Isso é um amor que Deus colocou no nosso coração. É esse relacionamento que Deus colocou no nosso coração. Deus nos criou para nós nos relacionarmos. E aí a gente vê o exemplo, por exemplo, das nossas células. Por que elas existem? Para a gente se relacionar. Porque não tem como ser igreja se a gente não se relacionar. Ali a gente conversa, ali a gente se corrige, às vezes até saem umas brigas, né, no bom sentido. Às vezes ali sai um momento de normalmente é mais alegria, né, do que momentos difíceis. A gente está aprendendo um com o outro, a gente está dando força um para o outro, às vezes no momento difícil que alguém passa. A gente está comendo junto, e aí a igreja vai se fortalecendo, o povo de Deus vai se fortalecendo. Nós vamos nos fortalecendo por quê? Deus nos criou para nós nos relacionarmos. Amém? Deus nos criou para nós nos relacionarmos, para nós estarmos juntos. Você foi criado por isso. Senão Deus teria criado, né, uma pessoa estéril. Deus teria criado uma pessoa que não pode se multiplicar, que não pode gerar outros. Mas Deus criou nós, que podemos gerar outros, e assim outros, e gerações vão nascendo, e vidas vão sendo transformadas. Salmo 133 nos diz que Deus abençoou os relacionamentos. Se você ler lá, diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Salmo 133. Então a gente percebe através desse salmo que Deus abençoa os relacionamentos, que Deus se agrada quando nós nos unimos. Tanto que Deus diz que Ele habita onde se reúne 2 ou 3. Ou seja, onde tem pessoas. Repete comigo. Pessoas. Tem uma música antiga, eu não sei se vocês conhecem ou não. Talvez não, né? Bem mais para não do que para sim. Diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Tem uma música que diz uma verdade muito grande, que eu preciso de você e você precisa de mim. Segura na mão da pessoa querida que está do seu lado. Segura firme assim. E pode dizer, eu preciso de você. Efésios capítulo 3 nos diz que Deus tem um desejo eterno. Se você ler o capítulo 3, em um versículo ali você vai ver que Deus diz que Ele tem um desejo eterno, um propósito eterno. Qual é esse propósito eterno que Deus tem?
uma habitação onde vivam todos os seus filhos e filhas. Deus tem um propósito de formar uma habitação onde todos os seus filhos vivam juntos. É um propósito que não é momentâneo, é um propósito eterno. Então Deus tem trabalhado por isso. Deus tem trabalhado pela igreja dele, pelo povo dele, para que vivam unidos. E aí é o que a gente vê a palavra unidade, nós estarmos juntos, unidos. Nós precisamos nos unir. Esse propósito eterno, se você abrir lá em Efésios capítulo 2, vamos ler o versículo 21 e 22. Diz assim, ó, versículo 21 e 22 de Efésios capítulo 2. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, se Deus tem um propósito eterno de formar uma habitação para todos os seus filhos, essa habitação está sendo formada com a nossa unidade. Nós juntamente estamos formando isso. Versículo 22 diz, no qual também vós juntamente, em unidade, juntos. Nós precisamos nos unir, mais ainda. Nós não podemos estar separados. Nós precisamos nos fortalecer. Você é parte integrante desse corpo. Você é parte integrante dessa família. E essa família sem você, ela está incompleta. Essa família sem você, ela é incompleta. E essa família tem espaço para muita gente ainda. É isso que a Bíblia nos diz. E você vai gerar esses filhos. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que nós somos pedras vivas. Se uma habitação está sendo construída, ela está sendo feita então com pedras, e nós somos essas pedras que não estamos mortos, nós estamos vivos. Essas pedras somos nós que estamos sendo... Né? A Bíblia diz que Jesus ele é a pedra angular. Se você é construtor, você vai entender disso muito melhor que eu. Né? Que é a pedra que vai dar o esquadro, é o esquadro da casa. Né? Não se chama pedra angular hoje, mas é onde dá o esquadro da casa, ali a quina, que dá o esquadro certinho da casa. Jesus ele dá o esquadro para nós. E nós formamos as paredes. Nós somos essas pedras vivas, e não tem como todas as pedras estarem deitadas. Uma pedra às vezes precisa estar em cima da outra, não é? Às vezes nós precisamos estar sob, né, no caso debaixo da vida de alguém, suportando alguém, né? Não é no sentido de suportar, de aguentar, falar, eu suporto esse irmão, que esse irmão é chato demais. Não é isso que a Bíblia diz. Suportar é dar um suporte para o bem-estar, para o crescimento dessa pessoa. Por exemplo, a cadeira está te suportando. A cadeira está dando um suporte para você não cair. E às vezes você está lá dando um suporte para alguém não cair na fé. Você talvez está ali na célula, está chamando pessoas. Talvez você é um líder, está ali suportando pessoas para que elas permaneçam firmes. Agora, parece que tem pessoas, às vezes, que não quer estar debaixo de ninguém. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de estar debaixo de alguém. Porque às vezes se acha superior. E olha o que a Bíblia nos diz, que nós, e em Filipenses, o capítulo que a gente leu, Filipenses capítulo 2, o versículo 3 diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Que verdade, né? Nós devemos considerar o outro, o próximo, superior a nós mesmos. A Bíblia não está falando que é melhor ou pior. A Bíblia não está falando que eu devo considerar o outro mais inteligente ou menos inteligente, ou mais capacitado ou menos capacitado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não está falando de questão de qualidade. A Bíblia está falando que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos no sentido de humildade. Você pode ser, quem sabe aí, um professor, um doutor, quem seja você. Um encarregado na tua empresa, um líder na igreja, uma pessoa de influência, ou quem seja você. Você pode ser quem for, mas isso não te impede de se colocar em uma posição de humildade, como nosso servo, como nosso Senhor Jesus. Ele sendo Deus
Ele não usou isso de glória para ele, mas ele se colocou abaixo de nós. Você já pensou? Eu fico imaginando Jesus lavando o meu pé. Eu tenho certeza que eu ficaria revoltado igual o Pedro. Você tem dificuldade, às vezes, de receber as coisas? Às vezes, normalmente, o ser humano aprende, né, a receber as coisas, mas normalmente a gente tem dificuldade de receber alguma coisa. A gente fica ali, né, não precisa, tal. Não, mas eu quero te dar. Não, mas não precisa. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade em receber as coisas. Já imaginou Jesus nos servindo? Você imaginou aqui Jesus fazendo o que fosse mais humilde nesse lugar? Você imaginou Jesus trazendo aqui qualquer coisa para você, você no bem-estar ali, cuidando do ventinho em você? Você imaginou Jesus fazendo isso? Jesus lavando a tua roupa. Você já imaginou isso? Jesus sendo o seu empregado da sua casa, lavando a tua roupa. Você ia deixar? Você fala, não, Jesus, deixa que a máquina lava. Jesus, não, eu faço questão de alvejar essa roupa na mão. Eu gosto de lavar a roupa na mão. Você fala, Jesus, por favor, não me envergonhe. Né? Você agiria assim ou não? Mas Jesus nos ensina que nós devemos então servir uns aos outros. Ter alegria de servir. Ter alegria de formar essa parede como pedras vivas. Meus irmãos, se todo mundo se colocar como um terceiro, você vai evitar muita confusão, sabia? Você vai evitar muita confusão até dentro da tua casa. Já pensou uma família, todos se colocando como terceiro? Já pensou? Você está lá achando que você está no direito. E às vezes você até está. Mas você fala assim, eu vou ser o terceiro. Eu vou servir você. O que você está precisando? Ah, amor, eu queria uma massagem nos meus pés. Mas puxa vida, podia pelo menos cortar as unhas. Né? Coisa desse tipo. Pior quando a mulher tem que fazer massagem no pé do marido, né? Aquele escalão, né? Aquele dedão encravado. Sirva. Puxa, eu trabalhei o dia inteiro. Que a esposa então que lave a louça, que passe pano nessa casa. Mas você chegar em casa e falar assim, não, eu vou servir. Não, pode parar o que você está fazendo, eu quero te servir. Eu quero ser o terceiro. Deus nos diz que quando a gente é o terceiro, a gente é abençoado, muito mais do que quando a gente é o segundo. É claro que chega uma hora, você pode falar assim, ô amada, você pode falar desse jeito, tá? Você fala desse jeito, talvez dê confusão. Fala assim, amada, minha querida, eu te amo tanto. Você não quer deixar o seu segundo um pouquinho? Vamos fazer assim, de manhã eu sou o terceiro, de tarde eu sou o segundo. Deixa o seu segundo um pouco, né? Já pensou como que vai ser as coisas, né? Já pensou como as coisas vão funcionar melhor? Porque daí a gente vai jogar fora aquilo que nos atrapalha. Aquilo que todo pecado tem, que é o egoísmo. Todo pecado tem egoísmo. Porque o pecado é a satisfação do nosso ego, do nosso eu, satisfação da nossa carne, é a satisfação que está em nós. Então todo pecado tem egoísmo, todos os pecados. Tem o egoísmo, o orgulho. Tanto que o inimigo, o Satanás, ele era um anjo, ele quis satisfazer a si mesmo sendo o maior. E é aí que ele caiu. Já pensou, meus irmãos? Se todos nós realmente vestir essa camiseta, não só a camiseta, mas vestir esse propósito de servir seu terceiro. Mas você vê uma pessoa precisando e vai lá e serve ela. E você se colocar numa posição de serviço, numa posição de ajudar as pessoas, de ser o primeiro a ajudar. Não esperar as coisas acontecerem, mas ser o primeiro a se relacionar e poder ser uma bênção na vida das pessoas. Se uma parede está sendo construída, então são pedras vivas, só colocar o tijolo em cima um do outro ajuda? Vai parar a parede ou não? Precisa fazer o quê? Uma massa, né? Precisa fazer uma massa para a gente formar essa parede, para grudar ela. Qual que é a massa que a gente usa então para grudar a gente um ao outro? Se a gente é essas pedras vivas. Essa massa é o amor. A Bíblia diz que o vínculo é o amor. Quando você decide, mesmo aquelas pessoas que são diferentes de nós, que são pessoas que têm às vezes ideias diferentes,
mas você decide em uma posição de humildade respeitar elas. Não falar mal, se colocar numa posição de serviço. Mas pastor, eu não preciso fazer isso. Você não precisa mesmo. Nem eu preciso fazer isso. E não estou dizendo que para nós é fácil fazer isso. Mas é o que Jesus fez e falou que a gente deve fazer. Isso é um mandamento. Isso não é uma opção. Eu vou escolher a opção de eu ser um cristão. Então, eu não quero essa parte de servir. Eu quero sempre ser o segundo. As coisas maiores que aconteceu de dificuldade em relacionamentos na nossa vida foi porque a gente quis ser o segundo. Quando não quis ser o primeiro, né? O texto que eu li lá de Mateus fala que a mãe de 2 discípulos, olha só, essas mães eu vou te contar, viu? Foi procurar Jesus e falou assim: Jesus, eu estou aqui em nome dos meus filhos, eu sei que o Senhor está formando um reino. E eu queria fazer um pedido para o Senhor. Eu vou traduzir para vocês o que ela pediu. Ela falou assim, eu sei que talvez ser o primeiro no teu reino vai ser difícil, né? Ela perguntou para ver como que ele respondia. Talvez ser o primeiro no teu reino talvez não seja possível. Seja possível, Jesus? Mas coloca meus filhos como segundo, então. Coloca os meus filhos, então, como segundo, para eles serem servidos também. Um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus exorta elas, exorta essa mulher. Os outros discípulos ficaram indignados com o que essa mulher, com essa mãe veio pedir. Por que os discípulos ficaram indignados? Não porque eles acharam aquilo injusto, mas porque eles também queriam ser o segundo. Eles acharam isso injusto porque falou assim, e nós? Eu também quero ser o segundo. E aí Jesus ensina a eles, vocês querem ser o maior nesse reino que eu estou formando? Então, seja o terceiro. Vocês querem ser o maior? Vocês querem ser as pessoas mais importantes desse reino? Façam como eu. Eu estou aqui para servir vocês. E dou minha vida por vocês. Eu dou a minha vida por vocês. Tem pessoas que não merecem mesmo Jesus ter dado a vida por elas. Mas Jesus não deu porque merece. Jesus deu porque Ele amou. E pronto. E para mim, para você, dar a vida por alguém, no sentido de servir, olha, é difícil mesmo, né? É difícil porque a gente tem que vencer o nosso egoísmo, o nosso conforto, a nossa acomodação. E eu estou falando, isso é para mim também. A gente sair da nossa área de conforto e servir as pessoas. Você ficar sem a sua cama um dia, né, para você poder ir num projeto missionário, um exemplo, ter que dormir no chão, às vezes, ou talvez não tomar um banho direito, ou talvez você se privar um pouquinho para poder abençoar alguém com um alimento que está precisando, ou talvez você até mesmo, tanta roupa que a gente tem no guarda-roupa, na verdade vai acumulando roupa, não as mulheres, né, fala assim uma mulher do seu lado, fala assim, você não, eu tenho certeza, as mulheres não. E aí, quando de repente há algumas que, claro, não dessa igreja, mas às vezes está se arrumando para ir para um culto, graças a Deus, e abre a guarda-roupa e começa a falar, eu não tenho roupa para ir na igreja. Mas se juntar ali, dá sacos e sacos de roupa e pode abençoar muitas outras pessoas. Você já percebeu que a gente usa sempre as mesmas roupas? Não é verdade? A gente tem sempre os mesmos uniformes de usar. É sempre o mesmo estilo. Às vezes tem roupa que a gente tem que estar até nova. Eu estou para dizer que tem pessoas aqui que tem roupa na etiqueta, que está guardada há muito tempo no guarda-roupa e não usa. Ou acha assim, um dia eu vou usar. Esse é o sentimento, né? Por quê? Porque, olha, Deus é o primeiro, eu amo Deus, Deus é o primeiro lugar na minha vida, mas eu sou o segundo. A dificuldade nossa é se colocar como o terceiro. Falar, olha, eu não estou usando, eu vou abençoar isso aqui. Eu vou dar. Eu vou ajudar, eu estou usando o exemplo da roupa, de comida, que são coisas simples. Mas em muitas outras coisas você pode servir. Em muitas outras coisas você pode ser bênção na vida de alguém. Você tem uma profissão. Às vezes você faz alguma coisa que você pode ajudar alguém. Claro, é seu ganha-pão. Mas por que você não fala assim, hoje eu vou abençoar a vida de alguém com o meu serviço? A próxima pessoa que vir aqui eu vou abençoar. Eu vou, por quê? Mas eu sou o segundo. Eu preciso disso.
E aí a gente aprende um segredo da palavra de Deus, não é um segredo meu, não é um segredo da igreja metodista, é um segredo da palavra que diz que quando a gente semeia, a gente colhe. Quando a gente semeia amor, a gente vai colher amor. Quando a gente semeia generosidade, nós vamos colher generosidade. Nós vamos ser abençoados por Deus. Mas e se eu não for, pastor? Você me garante? Eu não garanto nada. Quem te garante é Deus. A garantia é o Senhor. A garantia é o Senhor para a tua vida. Se você crê, você tem fé, seja o terceiro. Seja o terceiro na tua vida. Daí já pensou, voltando para a questão da família, se a Bíblia diz assim, né? Pais, não provoquei a ira nos vossos filhos. Já pensou se o pai se colocar em terceiro em relação aos filhos? Fala assim, eu estou aqui para servir meu filho. Daí os filhos falam assim, eu sabia que tinha um versículo desse na Bíblia. Eu sabia que tinha uma coisa dessa na Bíblia, eu já tinha ouvido falar. Tá vendo, pai? Tá vendo, mãe? Você tem que me servir. Eu sou o segundo e você é o terceiro. Amém. Mas daí tem um próximo conselho. Filhos, honrem os vossos pais. Esse é um mandamento. E aí, a hora que trocou, de repente o filho deixou de ser segundo, mas passou a ser terceiro. Passou então a servir os seus pais, a honrá-los. Então é uma troca, meu irmão. Não quer dizer que sempre você é o terceiro. Mas se você tem que se colocar na posição de terceiro, mas chega um momento de você também ser servido. Mas não é esse o principal. E aí a gente vai para os esposos. A Bíblia diz assim, né? Esposos, olhem para suas esposas e amem elas como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou, morreu pela igreja, morreu por nós. E aí os esposos falam assim, ó, a esposa fala assim, beleza, eu sou a segunda, né? É o terror de todo homem, isso eu tenho certeza. O terror de todo homem é ir no shopping center. É ou não é? A mulher gosta. Uma vez eu até treinei. Eu treinei no shopping. Eu falei, eu tenho que treinar, porque eu não posso ficar com essa cara no shopping. Eu tenho que tirar essa cara feia e demonstrar um sentimento diferente. E eu comecei a treinar. Eu ia na vitrine e falava, nossa, que coisa mais linda. Olha que fofura isso aqui. Olha, mas que coisa mais... que fica muito lindo isso aqui, hein? Eu ali, né? Mas me suportando. E a Márcia olhava assim, tipo assim, você está brincando com a minha cara, né? Falava, mas olha que roupa essa aqui ia ficar perfeita. E eu comecei a me esforçar, a treinar para isso. Porque não é um... e na verdade, a maioria dos homens não gosta. Gente, andar devagar cansa mais que andar rápido. Andar devagarzinho, aquele espacinho de tartaruga assim, ó, cansa mais do que um dia inteiro de serviço. Eu ia às vezes, quando a gente estava lá na região de Maringá, ia no shopping, e eu, meu Deus, eu voltava acabado. Eu voltava, meu Deus, eu preciso deitar. Mas daí você se coloca numa posição, fala, eu vou ser o segundo. É claro, não entrega o cartão de crédito na mão da tua esposa. Isso, cautela, né? Mas seja o segundo, esteja ali junto. Abençoa ela, né? Com um par de sapato. Pelo menos com um sorvete do McDonald's. E aí você aprende, eu estou me colocando em terceiro lugar referente à minha esposa. Olha só, aquela noite, aquele dia você já ganhou o dia, né? Quem é casado entende o que eu estou falando. Aí as esposas se colocam em relação ao seu marido, então, fala, mas não é só mamão com açúcar não, você também, a esposa tem o seu papel. Como que ela se coloca em terceiro? A Bíblia diz, seja submissa ao teu esposo. Seja obediente a ele. Coloque ele como cabeça da sua casa. Ah, não, pastor. Ele é muito teimoso. Mas você que escolheu também, né? Agora é hora de você se submeter. E aí, a Bíblia diz assim, se for preciso, use palavras para ganhar ele. Quando o marido, no caso, não é convertido, se for preciso, use palavras. Mas a Bíblia, em Pedro diz, ganhe ele pelo seu procedimento. E aí a gente aprende assim, né? É um conselho para as mulheres, às vezes fica um pouquinho quietinha. E às vezes o marido está precisando ficar um pouquinho em silêncio.
Às vezes o marido só precisa de um pouco de concentração. E a mulher fala mais mesmo. A mulher tem mais vocabulário. Isso a ciência comprova. Mas então você quer servir o teu esposo? Faça isso. Ele vai amar você como Cristo amou a igreja. E você, então, de vez em quando fica um pouquinho caladinha do lado dele. Ele gosta disso, mas deixa ali as coisas acontecer. Seja submissa a ele. Ame ele de coração, em nome de Jesus. Os cristãos buscam ser os terceiros. O mundo busca ser o primeiro. No mundo você vai ouvir competição. Você tem que ser o primeiro. Você precisa ser o melhor. Meus irmãos, isso não é compatível à fé cristã. Você pode ser o melhor, mas você pode se colocar em terceiro. Você pode ser o melhor, mas você pode ser o primeiro a servir. É isso que é ser melhor no reino de Deus. É isso que Deus espera de você. Eu quero terminar contando uma história para você, verídica na verdade. Eu tenho testemunhado há algum tempo aqui sobre países que têm sofrido perseguição. No Oriente Médio existe um pastor que é um dos líderes principais da igreja cristã naquela região. Oriente Médio é lá, Egito, né, próximo ali de Israel também, Arábia Saudita, aquela região ali, norte da África. E é um pastor que ele tem enfrentado perigos de morte pelo Evangelho. Deus tem guardado ele, mas ele é um homem muito abençoado por Deus, é um homem santo. É um homem que tem sido uma voz profética de Deus naqueles países. Num país que não é fácil ser cristão, num país onde a maioria são muçulmanos e radicais, onde o cristão lá não está lutando só contra o egoísmo, igual eu estou falando para vocês aqui. A luta não é contra o eu, contra o egoísmo. Hoje eu estava brincando à tarde, dizendo que hoje a maior perseguição que a gente sofreu na igreja foi hoje por causa da Espoca, né? Porque talvez você encontrou dificuldade de entrar com o carro, teve que explicar que você vai na igreja e tal. Foi uma perseguição que a gente sofreu hoje, né? Talvez a maior perseguição que a gente sofreu até hoje foi essa. Mas naquele lugar, realmente lá as pessoas sofrem perigos de morte. Pastor Samé Maurício é o nome dele. Ele esteve recentemente em São Paulo ministrando um grupo de pastores, recentemente agora no meio do ano. E ele esteve testemunhando o que tem acontecido lá no Egito. Ele falou assim, o que a televisão tem mostrado não é 1% do que tem acontecido. A televisão mostrou recentemente que uma igreja foi queimada pelos muçulmanos radicais. Não sei se você viu essa notícia ou não, mas circulou na mídia nacional. Pelo contrário, meus irmãos, ele disse assim, uma só não. Uma foi só em Cairo, que é a cidade principal. Mas mais de 30 igrejas foram queimadas. Mais de 30 igrejas foram destruídas. Muitos cristãos morreram, queimados. Muitos servos do Senhor morreram porque estavam ali professando que amam Jesus. E ali pessoas têm decidido ser os terceiros naquela nação. E Deus, ele estava testemunhando que Deus deu uma visão para a igreja. A igreja estava sofrendo muita perseguição, então a igreja cristã daquele país se uniu em oração. Eles se uniram, proclamaram um dia de jejum e se reuniram em vários lugares orando, e Deus deu uma visão para aquele povo. Deus deu uma visão única para todos daquele lugar. A visão era a seguinte: eles viam o rio Nilo, que é um rio que corta a cidade do Cairo, e muitos cristãos estavam ao lado desse rio, à beira do rio, à margem do rio, mas só que eles caíam mortos no rio. E aquelas águas se transformavam em sangue, vermelhas como sangue. E ali, naquela visão, depois muitos cristãos morreram e de repente a água foi saindo daquele lugar, aquela água suja de sangue, e de repente a água se transformou cristalina. E aí, eles olharam para as margens do rio, na visão que eles tiveram, que Deus deu a eles. Eles olharam para a margem do rio e eles viram muitos muçulmanos radicais na beira do rio, se convertendo a Jesus, sendo batizados naquelas águas. E aí Deus falou para ele assim, muito sangue inocente tem sido derramado nessa nação, mas esse sangue será como uma semente jogada em terra fértil. Vai gerar muitos frutos. E você pode ter certeza, se Deus falou, um avivamento está para vir naquele país. Na verdade, aquele país já está vivendo avivamento.
Mas uma multidão vai se entregar para o Senhor. Já tem acontecido de muitos radicais islâmicos sonharem com Jesus e entregarem as suas vidas para o Senhor. Meus irmãos, a perseguição que esses homens têm recebido não é uma perseguição como nós sofremos, mínima. Talvez a nossa luta é contra a nossa preguiça, o nosso eu, contra tudo que a gente já conhece. Mas esses irmãos realmente, e muitos deles têm morrido e têm sofrido algo muito mais dolorido. Quero que você feche os seus olhos. Amém. Vai se colocando aqui no altar. Pode se colocar de frente para o altar aqui. Continue orando, pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero ser o terceiro. Eu não quero que você faça pedidos para o Senhor hoje. Eu não quero que você peça algo particular para Deus. Eu quero que você apenas peça: Senhor, eu quero te servir. É um ato profético na sua vida. Peça para Deus: Deus, eu quero, eu desejo te servir. Eu desejo ser o terceiro. Eu desejo ser uma bênção, Senhor. Nesse ato você está dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Deus, talvez o que eu tenho feito pelo Senhor é muito pouco do que eu posso fazer. Deus te deu força, Deus te deu inteligência, Deus tem te trazido a essa igreja, e você pode ser uma bênção muito mais na vida das pessoas. É tempo de você servir. É tempo de você ser uma bênção na vida dos outros. Nós somos o terceiro. Diante dessa cidade, nós somos o terceiro. Diante das outras comunidades evangélicas dessa cidade, nós queremos servi-los. Diante das cidades vizinhas, nós queremos ser os terceiros. Diante dos nossos familiares, nós queremos ser os terceiros. És toda a razão do meu viver. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Te adoro. Eu quero que você sinta neste momento o amor que Deus tem por você, mas o amor que Deus tem pelo outro que não está aqui. A pessoa física mais importante nesse lugar é aquela que ainda não está aqui. É aquela que ainda não está ouvindo essa palavra. É aquela que ainda não conhece o Senhor. É aquela que hoje está sofrendo, aquela que hoje está perdendo a sua família, aquela que hoje está enfiada na droga aí na rua. Essa é a pessoa mais importante, a que não está aqui. E você é o servo e a serva que Deus tem levantado para ser o terceiro e ir até essa pessoa. Diga para Deus: Deus, eu quero te servir. Diga com alegria, com desejo: Senhor, eu quero te servir. Você está disposto a dar sua vida por Jesus? Você está disposto a dar sua vida pelo teu próximo? Olha, meus irmãos, nós precisamos se preparar para isso, porque nós vamos ver um avivamento do Senhor quando nós nos prepararmos para isso, nós estivermos prontos a nos doar pelo Senhor, pelas outras vidas. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você: essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45
3266-1007 ou então no 9124-5769, ou também pela internet na nossa página web metodistacelazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje, entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família servindo em amor.